Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 8 de maio, nós vamos meditar de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Iniciamos hoje o livro de Neemias, e hoje tem mapa bíblico do livro de Neemias, para te fazer entender um pouquinho mais sobre essa verdade. Sempre eu posto lá no meu Instagram, nos stories, do Instagram e do Facebook, eu coloco esse mapa, porque aí dá para você ter uma ideia geral daquilo que nós vamos ter naquele livro que vamos compartilhar. E Neemias tem 13 capítulos, é isso mesmo. Neemias e Esdras foram contemporâneos, Alguns estudiosos acham que era um livro só. E por conta, de posteriormente foi separado ali, sendo que o propósito de Esdra era a reconstrução do templo e de Neemias a reconstrução dos muros. Então eles vão estar ali, trabalhando em conjunto. Então eles são os próprios autores, dos seus respectivos livros. Enquanto que Esdras significa socorro, Neemias é Deus consola. E aí nós vamos ver no livro de Neemias que ele vai ser escrito para os judeus que viviam lá na região de Jerusalém, nessa época aqui, onde iniciou-se a restauração. Você vai ver personagens importantíssimos, o próprio Neemias, Esdra, Nós vamos ver também Sambalate, Tobias, Sendo citado muito aqui neste livro. O propósito é estimular o povo, que havia voltado do exílio, para que eles continuassem o trabalho que Zorobabel, Esdra, Neemias tinha iniciado. Então nós vamos ver que aqui estamos falando do retorno dos judeus do período babilônico. Foram 3 etapas aqui. O primeiro grupo voltou em 516, antes de Cristo, com Sesbalzar, Zorobabel. O segundo grupo, nós vamos ver que voltou em 458 antes de Cristo, com quem? Esdra, encabeçando aí. O terceiro grupo, 445 a.C., encabeçado pelo próprio Neemias, tá? Então, nós vamos ver no livro de Neemias, um homem aqui que era um homem de oração. Você nunca pensou nisso? Pois é, Neemias era um homem de oração. Num livro onde nós temos 13 capítulos, nós temos 10 orações de Neemias. E ele vai nos ensinar muito, Tudo aquilo que ele compartilhou aqui. Neemias vai primeiramente iniciar o livro dele com uma oração. Veja lá no capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e também acerca de Jerusalém. E disseram: o restante, que não foram levados para o exílio e se achava lá na província, estão em grande miséria, em desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei. Não foi por um momento, foi por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti,
pois eu e a casa do meu pai a ti pecamos. Olha como esse homem chamado Neemias nos ensina o que é a oração intercessória. É você se colocar, chamar para si e confessar o pecado e pedir perdão do pecado que muitas vezes não originou em você, mas está cercando você, né? Então, você, por exemplo, como filho desta nação, você como brasileiro, pode se arrepender pelos pecados da sua nação e clamar pela misericórdia da sua nação. Neemias nos ensina isso, a nos colocarmos na brecha pelo pecado das nossas famílias, dos nossos avós, dos nossos pais, clamar a Deus pela interferência de Deus nas nossas histórias, né? E Neemias nos ensina isso aqui no capítulo 1. Ele faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Está no capítulo 1, no versículo 6. Temos procedido de todo corruptamente. Será que Neemias era corrupto? Não, ele não era corrupto, mas ele estava inserido num contexto de corrupção e ele precisava se colocar na brecha, confessando aquele pecado que era do seu povo, da sua nação. E aí ele fala, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu povo, dizendo, se transgredirem, eu vos espalharei por entre os povos. Neemias tinha visto o cumprimento na pele dessa profecia. E essa profecia foi proferida em Levítico 26, 33. Mas existiu uma promessa. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com grande mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer ao teu nome. Concede que seja sucedido hoje o teu servo e lhe dê mercê perante os homens nesse tempo em que eu era copeiro do rei. Olha só, ele não era o rei, ele não era um sacerdote, ele não era um levita, ele era apenas alguém que se colocou na brecha em favor do seu povo. E aí, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atarxedes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante do rei. Então, ele estava em pleno exercício das suas atividades ali, né, na província do rei Atarxedes. Ele era aquele responsável por servir ao rei. Então, ele colocava o vinho na taça e ele mesmo tomava e depois dava ao rei, né? Era uma prática para o rei saber que aquele vinho tinha procedência, que ele não estava sendo envenenado. Havia muita tentativa de tirar a vida dos reis. Então, eles tinham esses protocolos de segurança. E nós podemos ver que Neemias era este homem de coração bom, este homem que tinha sempre um semblante alegre, este era o homem, né, que cuidava da segurança alimentar do rei. E nesse dia ele foi servir o rei e o rei notou que ele estava triste. Olha aqui no versículo 2, o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por quê? Porque o rei, né, podia simplesmente mandar executá-lo.
porque ele estava de mau humor, porque ele estava de cara fechada. O rei não era obrigado a receber, né, um empregado, alguém que lhe servia com o rosto, né, carregado. Não, mas o rei tinha apreço por Neemias. Tanto é que notou que não era uma tristeza de doença, mas uma tristeza que vinha do coração. Estamos em tempos onde pessoas estão tristes com aquilo que vem do coração, que não é físico. Aqui, Neemias passou por esse momento. E aí, nós vamos ver que ele diz: ó rei, viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste com o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar graça, né, achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência? Olha como ele era importante ali para o rei. Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E aí, né? E ainda disse ao rei: se o rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Então ele já sabia a dificuldade que ele iria encontrar, né, para acessar Judá. Poderia haver bloqueio, gente, né, querendo impedir a obra que ele tinha ido fazer. Então ele já tem um cuidado de anteceder isso e preparar esse caminho, né? E aí nós vamos ver que o rei Artaxerxes vai dar cartas a ele para que ele tenha livre acesso aos governadores. E aí, enfim, Neemias chega em Jerusalém, isso mesmo, onde esteve 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. E de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do morturno, e contemplei o muro de Jerusalém, que estava assolado, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei na porta das fontes, o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, e voltei e entrei pela porta do vale. Ou seja, ele inspecionou tudo, sem dizer aquilo que Deus tinha colocado no coração. E aí então ele disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. E aí ele diz mais: e lhes declarei com a boca a mão do meu Deus que estivera comigo, e também as palavras que o rei me falava. Então disseram: disponha e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. O que é isso que fazes? Querer rebelar contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem dinheiro e nem memorial em Jerusalém.
E aí, os que trabalhavam na reedificação no muro, né? Ele vai trazer aqui todos esses homens, né? Quem se dispôs, o sumo sacerdote, os sacerdotes, seus irmãos, eles começam ali reedificar as portas, né? A porta da ovelha, consagraram, assentaram a porta e continuaram a reconstrução da Torre dos Cens, da Torre de Ananel. Então, ele vai descrevendo aqui, né, todas as portas, a porta do vale, do monturo, a porta da fonte, e aí nós vamos ver etapa por etapa desta obra que foi iniciada, né? A porta dos cavalos. Então, ele vai descrever aqui tudo que ia sendo reparado. E amanhã nós vamos falar sobre o plano de defesa contra os adversários. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.